Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma videoaula, né? A videoaula de número 19ª, né? É a 19. Nós vamos falar um pouquinho sobre as regiões metropolitanas e o que eu quero que vocês entendam. Primeiro eu quero que vocês peguem a apostila para vocês acompanharem comigo a explicação, tá? E com a apostila fica mais fácil para a gente observar as imagens, as figuras, ok? Bom, então hoje nessa videoaula vocês vão identificar o que vem a ser uma metrópole, tá? O que vem a ser uma metrópole? Como que elas se formam? Nós podemos dizer que na metade do século XX, algumas cidades elas receberam, né, um grande número de pessoas em busca de trabalho, né, nas indústrias. E essa intensa urbanização que vem ocorrendo aí no Brasil, principalmente, né, a partir de 1950, ela tem sido acompanhada pelo processo de metropolização. Então a urbanização ela veio, nós tivemos a industrialização puxou a urbanização e a urbanização puxou a metropolização, tá? O processo de metropolização ocorre quando as cidades têm mais de 1 milhão de habitantes. Aí a gente fala que aquela cidade já é uma metrópole, que ali está ocorrendo a metropolização, tá bom? Então, metrópoles são cidades que têm são cidades grandes, lógico, né, com mais de 1 milhão de habitantes. E que geralmente essas metrópoles, elas polarizam, né, as cidades vizinhas. São metrópoles, são cidades grandes, centrais, onde a partir delas elas distribuem, né, trabalho, serviços, né, produtos para as cidades vizinhas. Ela fica como referência, como um polo. Então, a partir dela ali, as cidades próximas são beneficiadas de alguma forma através de serviços, de produtos. Então, a gente fala que a metrópole, geralmente, ela polariza as cidades vizinhas. Porque, no caso das metrópoles, no caso das cidades grandes, geralmente, elas servem como polo de atração, né, para essas cidades menores, ou essas cidades que são vizinhas dela. Vamos pegar um exemplo aí da metrópole que eu estou citando, que nós temos próximo de nós aí. Nós temos São Paulo, que nós podemos pegar como referência, né, onde as pessoas buscam emprego lá na cidade de São Paulo, né, vem pessoas de outras regiões e para ali, buscam também outros tipos de serviços, produtos, tudo nessas grandes metrópoles. Então, quando a gente fala em metrópoles, geralmente as metrópoles elas sofrem o processo de conurbação. Não são todas, mas com as cidades vizinhas. No caso de São Paulo também, nós já estudamos em aulas anteriores, né, com o processo de urbanização, onde eu falei para vocês que as cidades próximas foram conurbadas. São Paulo foi crescendo e foi se juntando com as cidades próximas e formando uma área conurbada, tá? Então, a conurbação, como nós já estudamos em aulas anteriores, significa a junção, né, dessas cidades vizinhas a uma cidade maior, ou seja, a uma metrópole. Só que quando ocorre essa junção, o que acontece? Os problemas urbanos que tem dentro daquela metrópole e daquelas cidades vizinhas, eles entram em conjunto aí, problema de transporte, problema de esgoto, de abastecimento de água, tudo isso é tratado a nível de região metropolitana. Aí pega todas aquelas cidades envolvidas ali e esses problemas que ocorrem dentro dessas áreas, dentro dessa metrópole com essas cidades, a gente então leva ao nome de área metropolitana, quando ocorre essa conurbação, essa junção, né? E onde tem que resolver esses problemas internos ali, os problemas né? Econômicos aí, eles são integrados, né, a uma cidade central, no caso a São Paulo que eu citei e as outras regiões. Quando isso acontece, a gente fala que aquela área é uma área metropolitana,
tá? Então nós temos uma metrópole, se ela junta com as outras áreas vizinhas e essas áreas vizinhas buscam nessa metrópole serviços, produtos, né? Ela é referência para as outras, os problemas que ocorrem ali de abastecimento de água, de rede de esgoto, de transporte, tudo isso aí vai relacionar com a metrópole e todas as cidades envolvidas. Quando isso ocorre, a gente fala que aquela área é uma área metropolitana, tá? Todas as cidades vizinhas que estão ali conurbadas, a gente fala que ela forma uma área metropolitana, ou pode usar também a palavra região metropolitana, certo? Então essas regiões metropolitanas, elas foram definidas em 1970 pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem a sigla de IBGE, né? Então elas foram incluídas em 1988 na Constituição Federal, e todos eles tiveram, essas regiões, elas tiveram autonomia para estabelecer, né, as suas áreas metropolitanas. Então, no início, nós tínhamos lá atrás, a gente tinha só 9 metrópoles, que era São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Belém e Curitiba. 9. Nós tínhamos 9. A partir do momento que os estados tiveram essa autonomia, né, para criarem suas próprias regiões metropolitanas, houve um aumento, né, dessas metrópoles. Houve um aumento da região metropolitana. Então, em 2020, houve um aumento aí da urbanização, né, nessas outras metrópoles, em outros polos, e houve, então, um progresso aí de 9 para 36 região metropolitana no Brasil. E isso tudo devido ao processo de urbanização. O que é a urbanização? O crescimento das cidades, tá? Então eu quero que vocês observem depois na apostila de vocês, na página 38, onde nós temos o mapa do Brasil que mostra as regiões metropolitanas. Então tudo que está pintado em vermelho aí, ó, está representando uma região metropolitana. Então vocês vão ver aí como que houve um aumento, né, dessa região metropolitana aí, a partir do momento que os estados tiveram a liberdade, a sua autonomia aí para criar essas regiões, tá? E também na página 39 nós temos uma tabela que mostra as principais regiões metropolitanas do Brasil também. E mostra também ao longo dos anos de 2000 até 2010 aí, um aumento populacional, né, das cidades e a posição dela aí no ranking aí das regiões metropolitanas do Brasil. Então eu quero que vocês observem, ó, então em primeiro lugar está São Paulo, né, depois nós temos Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Salvador, Brasília, Fortaleza, Curitiba, Campinas, Goiânia, Belém, Manaus, Grande Vitória e Baixada Santista. Então essa é a posição que cada uma alcança dentro do ranking das regiões metropolitanas do Brasil, tá? Então o que vem então retomando aí, o que vem a ser uma metrópole? O que vem a ser uma metrópole? Eu já expliquei e vou retomar. A metrópole geralmente são determinadas cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes. E geralmente elas servem como ponto de referência, né, para outras cidades vizinhas e para outras cidades também. Geralmente, quando essas cidades vizinhas elas se unem com as metrópoles, com essa cidade central, elas formam então a região metropolitana, tá? Quando isso acontece, os problemas relacionados ali dentro dessa região, como o problema de transporte, de saneamento, de esgoto, eles são interligados, né, nesses municípios e são relacionados distribuídos ali entre toda a região, né, e relacionados com a cidade central, que é a capital, no caso aí, a grande metrópole. Tá? No caso aí eu citei o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo que eu citei.
Então, quando ocorre essa junção dessas cidades, a gente já estudou em outra aula, ocorre o processo de conurbação, tá? Então, quando isso ocorre, os problemas também são distribuídos entre eles e são divididos entre essas cidades vizinhas também, ok? Que mais que eu tinha que falar para vocês? Não, é só isso mesmo. O que é uma metrópole? O que é uma região metropolitana? É quando essas cidades vizinhas, né? Quando os problemas urbanos de transporte, esgoto, abastecimento de água e entre outros, aí são tratados em conjunto, né? Com todas as cidades incorporadas aí. Quando elas são tratadas em conjuntos, surge a ideia então de região metropolitana, tá? Então, esse é o processo de metropolização e o processo de metrópole, ok? E as metrópoles e a metropolização ocorre devido à urbanização das cidades, tá? Geralmente a metrópole ela tem que ter uma quantidade grande aí de população e geralmente essa metrópole ela serve como referência para as outras cidades também, tá bom? Então, quando essas cidades se unem formando a conurbação e formando uma região metropolitana, os problemas então que surgem são resolvidos, tratados entre todas as cidades envolvidas, ok? Muito bem, então por hoje é só. Hoje foi rápido a nossa aula. Na próxima aula nós vamos dar continuidade à nossa matéria, tá bom? Depois que vocês assistirem a videoaula, vocês vão ler a apostila, fazer o resumo no caderno de vocês e responder as atividades da página 40, tá? E mandar no meu privado. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só perguntar no WhatsApp, tá bom? Lá no nosso grupo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem. Beijos.